Bom dia a todos. É com muito prazer que estamos aqui para conversar um pouquinho sobre um assunto que todos que me conhecem sabem que eu gosto muito, que é a obra de André Luiz. Todos sabem que essa obra, né, tudo que André escreve, que eu sou fã absoluta dele e que tem um grande significado ao meu coração, a obra de André Luiz. Uma coisa até que eu gosto muito de ressaltar é que o primeiro livro, né, dele, Nosso Lar, esse uso do termo lar já é um termo assim que fez um diferencial, porque quando você pensa em casa, você leva muito para o lado material, madeira, tijolo, né, cimento, construção arquitetônica. Quando você fala em nosso lar, esse lar toma um sentido de uma amplitude muito maior para todos nós. Né? O lar é onde está o nosso coração, onde está o nosso amor, o nosso pensamento e toda a vontade que temos, né, de contribuir, de retribuir, de doar. Né? Então, é um sentido muito mais amplo. Então, sabemos nós que André Luiz, né, escreveu uma série de livros que ficou conhecido dentro da doutrina espírita como coleção A Vida no Mundo Espiritual. Se nós formos dar uma olhadinha no Livro dos Espíritos, né, esse nosso leal companheiro, na pergunta 234, temos lá: há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes, quer dizer, que estão, né, no período entre uma vida corpórea e outra, então estão no mundo espiritual. E os espíritos que auxiliaram Kardec respondem: sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que lhes servem de habitação temporária, né? Aonde teremos a oportunidade de melhorarmos, né, de modificarmos as nossas escolhas, de refletir sobre os nossos equívocos e buscarmos uma melhora para todos nós, certo? E podemos também, fundamentando na doutrina dos espíritos, lembrar também do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Cristo nos fala que há muitas moradas na casa do Pai. Então, as colônias espirituais são moradas da casa do Pai pela sua misericórdia e benevolência, que propicia a nós essas oportunidades todas. Nós sabemos, né, pelos estudos que fazemos da doutrina dos espíritos, que a morte não é o fim. Que nada nem ninguém morre, que tudo se renova, progride, evolui. O corpo não é o homem, é apenas a roupa do homem. E que a nossa verdadeira vida é uma vida de origem espiritual. Então, e que essa morte, quer dizer, esse abandono do corpo, né, da nossa forma corpórea, é uma porta que se abre para a nossa própria consciência, coisa que ninguém conseguirá enganar. Não podemos usar, né, máscaras naquilo que se refere ao que está dentro de nós mesmos, certo? E essa consciência, ela nos acompanhará sempre como reflexo, né, do nosso proceder, dos nossos comportamentos, das nossas escolhas, das nossas interações, certo? Então, nosso querido André não era uma pessoa má, não foi uma pessoa má, ele foi uma pessoa do seu tempo, né, arraigado ainda a muitas opções materialistas. Ele desencarna numa mesa de operação, né, numa complicação operatória, e desperta no mundo espiritual, no umbral, quer dizer, aonde esses resíduos, né, essas escolhas, esses pensamentos um tanto quanto desequilibrantes que ainda possuímos, é o lugar de ser depurado, certo? E ele ali permaneceu no umbral durante 8 anos. Sabemos nós que a assistência estava
com ele o tempo todo, assim como sabemos que conosco também, mesmo quando estamos conturbados, estamos sempre amparados. E num determinado momento, que cada um tem o seu tempo, né? Ele foi recolhido, foi amparado, pelo ministro Clarencio e todos os seus auxiliares, e dali em diante foi um divisor de águas para o André. Depois de um tempo, desse estágio todo que ele passou no mundo espiritual, sob a tutela de Emmanuel e de outros benfeitores espirituais, alguns livros citam também o nosso amado Dr. Bezerra de Menezes, ele recebeu a missão de repassar para o mundo físico as suas experiências. A gente sabe que Emmanuel elaborou o prefácio de todos os livros do André, da série A Vida no Mundo Espiritual. Sabemos o quanto o nosso querido Emmanuel é um espírito evangelizado, então isso até fica como uma observação para nós, que às vezes a gente fica naquele afã de ler o livro, né, envolvido na vontade de ler, e a gente às vezes menospreza um pouco o prefácio, quer entrar logo no capítulo. Mas todos os prefácios redigidos por Emmanuel são um tesouro. Muitos entendimentos, muitos conhecimentos, muitas informações para todos nós, então não podemos deixar para o lado, né? Antes da série A Vida no Mundo Espiritual, outros autores também trouxeram, né, informações sobre a vida no mundo espiritual. Nós podemos citar, né, o nosso querido Memórias de um Suicida, livro da Dona Ivone Pereira, psicografada pelo espírito Camilo Castelo Branco, que sabemos do valor, né, doutrinário, o valor que esse livro tem para nós, né? Isso na década de 20, Memórias de um Suicida. E temos também A Vida Além do Véu, que é um livro escrito por um reverendo Vale Owen, e depois vem a obra de André Luiz. Só que o que acontece, né? Tanto na Memória de um Suicida quanto na Vida Além do Véu, o que foi passado para nós, um narrador, né? Como se fosse alguém observando toda aquela dinâmica e relatando para nós. O diferencial da obra de André Luiz é porque ele tem uma técnica narrativa em forma biográfica. Esse, para mim, é o diferencial maior. Linguagem racional, inteligência lúcida, né? Vai trazendo os apontamentos sempre de forma extremamente reflexiva, comparativa, exemplificada. E quando ele faz esse trabalho de forma biográfica, nós nos solidarizamos a André. É como se nós dessemos a mão a ele e percorrêssemos todos aqueles conhecimentos, aqueles aprendizados, aquelas experiências pelas quais ele vai passando e relatando para nós. E nós vemos o André no início, um tanto quanto surpreso, né? Com aquele descortinar de novas experiências. Depois nós vamos acompanhando o André amadurecendo, compreendendo, trabalhando, auxiliando e fortalecendo, certo? Então isso para nós, nós nos sentimos um tanto quanto, por que não dizer assim, cúmplices da história de André Luiz no mundo espiritual, tá? E a gente também pode dizer, com certeza absoluta, que a obra de André, ela tem um alicerce nos princípios da codificação espírita. Se fizermos um estudo, vamos encontrar os pontos todos em consonância com o que o nosso querido Kardec nos trouxe na codificação, tá? As portas do mundo espiritual, com a obra de André Luiz, foram definitivamente abertas e reveladas. É um projeto educacional de transformação interior. Não é só nos trazer apontamentos, não é só nos trazer coisas teóricas. É um projeto educacional de reforma interior, tá? E aonde a gente vê também que o fio condutor, tá, disso tudo é a caridade. Aquilo que Kardec preconiza, fora da caridade não há salvação.
todos os trabalhos, todos os atendimentos, né, todas as experiências, o acompanhamento que se faz dos casos que são narrados, eles vão ter sempre a caridade como fio condutor. E vai deixar claro para nós que existe ordem em tudo, que tudo obedece uma ordem, uma hierarquia, e que, acima de tudo, vai preconizar sempre a lei do amor, que vai nortear todos os trabalhos dos instrutores espirituais e de todas as equipes que acompanham o André nos diferentes livros. Eu queria ler uma passagem para vocês, que tem nesse livro aqui, Nas Trilhas de André Luiz, um livrinho muito bom, eu recomendo, quem puder comprar, puder adquirir este livro, que tem uma passagem que diz assim, logo na abertura: os espíritos superiores deixaram claro também que a codificação kardeciana nos traz não nos traz o ensinamento completo. Quer dizer, no que se diz, né, de toda a amplitude de conhecimento, ele tem, né, limitações por causa do preparo das próprias pessoas, de nós todos, que ainda temos que ir assimilando as coisas de pouco em pouco, para isso poder ser internalizado de forma mais coerente. Então, como eu estava dizendo, não traz os ensinamentos completos, ou seja, é um começo de uma nova era, né, para a humanidade, uma luz que se acende, pois a ciência ainda teria muito a descobrir e o homem muito a aprimorar no seu conhecimento moral e espiritual. Então, no meu entender, a obra de André vai fazer exatamente isso, vai descortinar, né, conhecimentos, vai amplificar o que está na obra de André Luiz, na obra de Kardec, né? Ele vai ampliar esses conhecimentos, vai comparar e vai trazer para nós. André nos mostra no mundo espiritual todas as organizações sociais, culturais, científicas, artísticas e religiosas. Em todo o seu proceder, André mostrou humildade e resignação. Desde o primeiro momento onde ele poderia, no nosso lar, lá, ficar em repouso, porque tinha sido resgatado e estava lá tranquilo, quando tocou o alvorecer, lá às 6 horas, o que o André fez? Combalido ainda, ele levantou e foi assistir. Quer dizer, ele deu o primeiro passo, a boa vontade, o desejo de aprender, o desejo de melhorar, não se deixando quebrar por desculpas, né? Nem jogando as coisas mais para frente, embromando, como nós ainda fazemos. Então, isso é mais um exemplo muito grande que ele deixa para nós. Poderíamos pensar assim também num outro senão, né? Tem muitas coisas assim, quem foi André Luiz? É importante? Em hipótese alguma, quem ele foi não é importante. O que é importante para nós são as lições que ele nos trouxe, as lições que ele nos deixou. Ele também mostra coisas assim que a gente pode dizer que também é uma experiência muito boa. Ele vai relatar para nós os vales de expiações, né, onde as pessoas ainda estão se depurando, estão em processo de reequilíbrio, acertando as suas arestas, se conscientizando, se defrontando com a verdade. Sabemos nós que esses vales de expiações são transitórios. Mas, ao mesmo tempo, em paralelo a esses vales de expiações, o André também nos traz o caminho percorrido pelas conquistas superiores daqueles que, podemos assim dizer popularmente, né, onde a ficha caiu e percebeu, né, os equívocos que tinha cometido e se coloca para crescer, para caminhar em busca do seu refinamento espiritual, certo? Nós podemos também pensar assim, o raciocínio de André é lógico, ele é palpável, ele é plausível, ele é real, ele é condizente com a sabedoria e a misericórdia de Deus. Ele traz o mundo espiritual para próximo de nós. A gente pensa assim, né? O mundo espiritual não é uma coisa distante, é uma coisa que está, né? Ele se aproxima de nós. E é parecido também com a nossa dinâmica de vida.
um pouco luz, um pouco sombra. Às vezes, até mais sombra do que luz. Mas ele faz com que a gente saiba que podemos acabar atenuar cada vez mais essas sombras e abrir, expandir cada vez a luz que existe em todos nós. Então, dentro desse projeto pedagógico, eu penso também assim, a obra de André Luiz, ela não precisa, ela não pode ser apenas lida, né? Eu vou pegar, vou ler esse livro. Como a gente lê um outro livro, ou como um passatempo, ou como para adquirir conhecimentos também, mas com um certo distanciamento. Nós temos que estudar a obra de André. Nós temos que compreender, apreender e compreender a obra de André Luiz. Temos que refletir e interiorizar aqueles conceitos, porque só assim, depois que a gente interioriza, que a gente exterioriza, modificando o nosso proceder no mundo, tá? Então, todo mundo que precisa compreender, que quer compreender mais o sentido da vida, o sentido da reencarnação, a sobrevivência do espírito após a extinção do corpo carnal, precisa ler a obra de André. Tem uma outra passagem nesse livro também, que fala assim, quer ver? Há pessoas que ajudam a pavimentar o caminho para que outras possam caminhar com mais facilidade. Nossa história registra muitas pessoas, né, que vieram preparar o terreno, vieram pavimentar para que nós possamos caminhar mais facilmente. E André, assim, André pavimentou esse caminho espiritual para que a gente possa perceber que temos o livre-arbítrio, que tudo na vida é resultado das nossas escolhas e que nós temos um caminho maravilhoso de luz que, podendo adentrar o mundo espiritual, a gente encontrar a nossa verdadeira pátria e lá irmos acertando os nossos equívocos. Por isso, André é conhecido na literatura espírita como o repórter do além, o cronista do mundo espiritual, exatamente pela a sua destreza em trazer para todos nós essas informações, tá? Uma coisa até bem interessante também sobre o André é a curiosidade dele, né? E exatamente essa curiosidade é que fez com que ele fizesse isso e deve fazer com que nós também façamos. Perguntar, inquirir, questionar, refletir, acumular informações que nos levam junto com ele nessa caminhada. Tudo, a gente pensando assim, tudo que nos acontece não tem que ficar só, aconteceu, não, superei, não. Por que aconteceu? Qual é o intuito daquilo? Que lição posso extrair daquilo? E era isso que André fazia. Pela sua curiosidade, pelo seu desejo de aprender, por essa fome de conhecimento, né? Por essa fome do aprender e do melhorar, que fique para nós como uma lição maior de toda a obra dele, preparando, pavimentando esse caminho, e nós, sabendo as consequências, sabendo tudo que temos no mundo espiritual, esse mundo que pode se descortinar para nós, temos que agradecer profundamente esse nosso querido irmão André Luiz. Muito obrigada.